Confiança. A esposa deve auxiliar o marido, tornando-se digna da total confiança dele. Verso 11, vamos ler juntos. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Enquanto o marido luta pela provisão da família, ele pode deixar tudo nas mãos da esposa, porque ela vai cuidar de tudo. Ele não precisa se preocupar com mais nada. Ele luta pela provisão da família, e ele pode confiar que ela vai cuidar de tudo mais. Então eu quero perguntar para você que é a esposa aqui, quero te perguntar: o seu marido pode confiar em você em relação à organização da casa, da família, dos filhos? Seu marido, querida esposa, pode confiar em você em relação à educação dos filhos? Ele pode confiar em você em relação a investidas cantadas de outros homens? Tem homem que tem ciúme da mulher, mas por quê? Porque ela dá lugar. Tem homem que tem medo de deixar a mulher sair, viajar sozinha e ir para algum lugar, porque não confia nela. Seu marido pode confiar em você em relação aos outros homens? E pergunto mais: seu marido pode deixar o dinheiro e o cartão de crédito nas suas mãos? Tem marido, querido, que se deixar, fica falido, endividado de um dia para o outro. Quero que as esposas prestem atenção nisso. Esposa deve auxiliar o marido sendo digna da confiança dele. Total confiança. Quarto lugar, juntos. Benefício. Marca de uma esposa bíblica, missão dela. Vamos falar juntos? A esposa deve auxiliar o marido, sendo a maior benfeitora dele. Verso 12, juntos. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Irmãos, eu vou citar agora sete motivos que uma esposa é benfeitora do seu marido. 7 razões, e está nesse texto, que essa esposa aí é benfeitora, e que qualquer esposa deve ser benfeitora do marido. Como é que ela é benfeitora do marido? Primeiro, ela não dá ordens ao marido, mas obedece às ordens dele, desde que ele não lhe mande fazer algo que seja mal ou pecado. Está no versículo 11, ela confia nele, ou ele confia nela. Segundo, ela é digna da total confiança dele, diz o verso 11, por isso ela faz bem e não mal para ele. Se eu posso confiar na minha esposa, ela é um maravilhoso bem na minha vida. Se eu dou uma orientação para ela bíblica e ela obedece, ela é uma maravilha de benefício na minha vida. Terceiro, essa esposa é uma produtora de bens e serviços, como dona de casa. Eu ouvi hoje alguém falar que essa esposa aqui não sei o que, presta atenção na pregação. Ela é uma produtora de bens e serviços, como dona de casa, versículos 13 a 22. 4, por que ela é benfeitora do marido? Ela não é ansiosa, nervosa, nem estressada. Verso 25b, ninguém aguenta mulher assim. Benfeitora. 5, ela administra a casa com eficiência. Ela é eficiente na administração da sua casa. Verso 15, 27. Tem esposa que é extremamente eficiente lá na empresa, lá não sei na onde, mas na casa dela é um fracasso. E 6, por que ela é benfeitora do marido? Porque as suas palavras são de sabedoria e bondade. Suas palavras são sabedoria e bondade. Verso 26. E ainda, ela é benfeitora do marido, porque o marido, por causa dela, é elogiado na sociedade. Diz o verso 23.
Eu quero perguntar, você que é esposa, você tem sido uma benfeitora do seu marido? Essa é a missão da esposa. Se você não teme a Deus, não ama a Cristo, você não vai se preocupar com isso. 4. Vamos juntos? B. É o que é agora? 5. Vamos juntos? Criatividade. Todos juntos? Criatividade. A esposa deve auxiliar o marido com o máximo de criatividade. Irmãos, esse é um princípio dos mais desobedecidos hoje em dia. Por isso, o casamento e a família vão mal. A esposa deve auxiliar o marido com o máximo de criatividade. Vamos ler os versos 16, 21 e 22 juntos. Examina uma propriedade e adquire. Aplanta uma vinha com as rendas do seu trabalho. 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. 22. Faz para si cobertas, veste de linho e de púrpura. Este é um dos princípios mais desobedecidos hoje. Sabe por quê que eu digo isso? Ouça qual é o princípio. Escute aí. Escute. Esses versículos mostram isso. Versos 16, 21 e 22. E todo o capítulo mostra isso. Escute aí. A esposa deve ser totalmente concentrada e focada na sua casa. A esposa deve ser totalmente concentrada e focada na sua casa, não no seu corpo, na sua empresa, na sua profissão. Ela deve ser totalmente concentrada e focada na sua casa e tem liberdade para tomar iniciativas geradoras de produtos e rendas que provoquem o máximo de bem-estar para o seu lar e o seu casamento e os seus filhos. É esse o princípio, queridos. Eu vou repetir. A esposa deve ser totalmente concentrada e focada na sua casa e tem liberdade para tomar iniciativas geradoras de produtos e rendas que provoquem o máximo de bem-estar para o seu lar, isto é, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu casamento. O próximo tópico vai complementar esse. Vamos lá. 6. Produtividade. Juntos, a esposa deve auxiliar o marido com o máximo de produtividade. 13 em diante. Juntos. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. 19. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Eram 2 instrumentos, o fuso e a roca, que transformavam lã em fios. Pegava a lã e transformava em fios. 24. Juntos. Ela faz roupa de linho fino, linho, e vende-as e dá cintas aos mercadores. Queridos, aqui está a resposta a uma pergunta extremamente atual e importante nessa questão da missão da mulher em nossos dias, especialmente quanto a essas questões de a mulher trabalhar fora, dela ser administradora da casa, dela ser submissa ao marido. A pergunta é essa. Escute aí. Será que a esposa não pode ganhar dinheiro com algum tipo de trabalho e complementar a renda do marido e suprir necessidades da sua família? Repito a pergunta. Será que a mulher não pode ganhar dinheiro com algum tipo de trabalho e complementar a renda do marido e suprir necessidades da sua família? Claro que ela pode, só que ela precisa obedecer 4 normas, 4 regras bíblicas. Escute quais são essas regras. Primeiro, ela deve ser de preferência uma empreendedora caseira, sempre conforme o seu tempo extra e os seus dons ou habilidades. Olha que tem 3 coisas importantes aqui: caseira e sempre conforme o seu tempo extra e os seus dons e as suas habilidades. Por quê? A sua atividade produtiva, em segundo lugar, não pode prejudicar as suas funções essenciais de mãe, esposa e dona de casa.
E é porque esse princípio está sendo ignorado que nós temos filhos educados. As mães da igreja hoje, a maioria delas, tem filhos educados pela televisão, pela internet, pela escola secular, que não educa nada. Porque a mulher tem ignorado, deixado em segundo ou terceiro planos a sua missão básica de mãe, de esposa e de dona de casa. E por isso o casamento está desordenado, porque a esposa não tem tempo e energia para marido, filhos e casa. Terceira norma: a sua atividade produtiva deve ser iniciativa dela e não provocada por exigência ou pressão do marido. E quarta norma: para todos os seus empreendimentos, ela deve ter a plena autorização do seu marido. E o marido tem que ser sábio. Tem que ver se a esposa vai fazer algo fora da sua missão básica de esposa, se vai trazer prejuízo para o casamento, para o relacionamento conjugal, para os filhos, para o cuidado, para a educação dos filhos, enfim, para a vida espiritual também da família. O marido tem que ter discernimento no que vai permitir a esposa fazer ou não fazer. E era o que esse marido aqui fazia. Ele é citado 2 vezes no texto, o marido.